falo, né? É uma escolha. Mas quando nós escolhemos estar aqui, é porque a gente busca uma resposta, a gente busca uma melhoria, a gente está em busca de algo para evoluir, né? Então sempre é uma oportunidade, é uma oportunidade também fazer o evangelho. Vocês precisam experimentar, tá bom? Mas eu vou pedir para a Poliana. Poliana já é. Boa noite a todos. Eu abri aqui no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Destinação da terra, causas das misérias humanas. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse juramento provém do ponto de vista limitado em que está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que, sobre a Terra, não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Tem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Agora vamos chamar nosso professor. Vou fazer a prece. Vai fazer a prece para nós começarmos. Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar com a prece, porque a prece termina ajudando a descarregar as tensões do nosso dia a dia. Pedimos aos nossos irmãos benfeitores na noite de hoje, que aqui se fazem presente, que nos traga a todos inspiração, discernimento, para que nós possamos entender realmente os conceitos e os preceitos da doutrina espírita. E com esse objetivo que nós nos encontramos aqui, buscando o aprendizado, porque com certeza esse aprendizado nos clareará as nossas mentes e futuramente nós seremos mais esclarecedores do que esclarecidos. Jesus, nos contamos e rogamos por tua presença amiga nesta noite, e que todos os nossos encarnados e desencarnados que aqui se encontram possam receber as tuas bênçãos de amor, de paz e de harmonia, e que com certeza esta noite de hoje nós sairemos daqui mais fortalecidos, não só na nossa crédito, mas sobretudo nas nossas convicções da transformação moral do indivíduo. E assim seja. Amigo, tu fica travado ali, viu? Aqui, ó. Isso. Fica parado aí. É o jeito. Pode ser. Boa noite a todos e a todas.
Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a doutrina espírita. E é um assunto muito interessante. Foi o primeiro assunto que chamou a atenção dos espíritos. E os espíritos chamaram a atenção de Kardec. E quem pediu a apostila já chegou. Então nós vamos seguir o cronograma da apostila. A única ressalva que eu faço foi que quando eu antecipei o assunto de Kardec antes dos primeiros, porque é importante que nós conhecemos Kardec para depois nós entendermos as outras situações. Hoje nós vamos falar do fenômeno de Hydesville. Hydesville, meus irmãos, é uma pequena cidade nos Estados Unidos em que começou todo o movimento dos espíritos começaram nessa cidade de Hydesville. E ali na gravura, além da mesa girante, existe aquela casa. Aquela casa foi onde começou os primeiros fenômenos da doutrina espírita. Essa casa ainda hoje, não a original, mas ainda hoje essa casa se encontra nessa mesma forma. Os espíritas dos Estados Unidos mantiveram essa casa, e ela serve hoje ainda como referencial das primeiras manifestações dos espíritos em Hydesville, nos Estados Unidos. O episódio de Hydesville, as Irmãs Fox. As Irmãs Fox foram as primeiras médiums que receberam as manifestações dos espíritos, certo? Em 1848, na cidade de Hydesville, na pequena cidade de Hydesville, por isso que o autor botou a aldeia de Hydesville, certo? Localizado no condado de Wayne, estado de Nova York, foi onde surgiu as primeiras manifestações. Certo. Isso, assessor, tá certo agora? Eu vou voltar aqui um pouco. Nós vamos chegar lá, mas eu vou voltar um pouco para que nós entendamos. Nesta casa aí vivia a família Fox. E a família Fox, naquela época, os Estados Unidos estava entrando em ascensão no desenvolvimento. Então, tinha um caixeiro viajante que todas as vezes que ele ia vender mercadorias nessa cidade, ele se hospedava nessa casa, em Hydesville. E a família, que não era a família Fox, a família anterior à família Fox, acolhia ele. E tempos depois, muito tempos depois, as irmãs Fox, morando lá, elas começaram a ouvir as primeiras manifestações de algum espírito, que foi através das pancadas. E elas começaram a ouvir as pancadas, e quando elas ouviam as pancadas, elas brincavam com aquela situação. Elas não tinham medo de espíritos. Então, o que os espíritos se manifestavam? O espírito se manifestava através... Ele dizia, como é seu nome? Ao espírito, para cada ordem do alfabeto, eles faziam um tipo de pancada. E elas foram se comunicando com aquele espírito através das pancadas.
E foi muito interessante que depois, muito tempo depois, o espírito disse o nome dele e disse que tinha morrido, tinha desencarnado, morrido naquela casa. Então nós vamos... o fenômeno das mesas girantes, um movimento de objetos sem causa física aparente, Por quê? Porque naquela época não se explicava como é que acontecia aqueles fenômenos. E esse fenômeno hoje nós chamamos de mediunidade de efeito físico. O que é mediunidade de efeito físico? É um tipo em que o espírito ele manifesta diretamente na matéria, através de movimentos, de ruídos. Tem dois tipos de mediunidade. Tem uma mediunidade de efeito físico, que é aquela que o espírito manifesta a matéria, e tem a mediunidade de efeito inteligente, que é aquele que o espírito usa o intelecto do médium. Entendeu? Por exemplo, o que é uma mediunidade de efeito inteligente? Uma psicografia, uma psicofonia. Entendeu? Isso são mediunidades de efeitos inteligentes. Mas qualquer tipo de manifestação, tanto do efeito inteligente como do efeito físico, ele só se dá se tiver a presença de um médium e de um espírito. Precisa de um médium como precisa de um espírito. O espírito provoca o médium através das manifestações. Agora, nós temos que entender também que a mediunidade, ela pode ser, lá na frente nós vamos estudar só sobre mediunidade, mas eu estou falando para que vocês entendam como é que se dava essas manifestações em Hydesville. A mediunidade, ela é de efeito físico e de efeito inteligente. Agora, ela pode ser consciente ou inconsciente. Eu posso ser um médium e não ter consciência que eu sou um médium. Eu estava, por exemplo, aqui um tempo no Centro Espírita José Grosso, isso muito tempo atrás. Um senhor procurou o Centro Espírita, que lá na casa dele estavam acontecendo umas coisas e ele não tinha explicação, que era... as coisas começavam a se quebrar. Lá não tinha mais louça, prato, essas coisas que quebravam, não sobrava mais nenhum. E ele não sabia o que estava acontecendo. Aí alguém disse que ele procurasse um centro espírita. E ele veio aqui no Centro Espírita José Grosso. Aí fizemos uma equipe, vamos lá, ver o que está acontecendo na casa dele. E eu fui um dos que foi lá, Mas quando chegamos na porta da casa dele, tinha mais ou menos assim, no mínimo, umas 500 pessoas na porta. Por quê? Porque o fenômeno já tinha acontecido. E já estava, o Bandeira 2 já tinha aquele programa, já tinha falado desse fenômeno. E as pessoas iam lá por curiosidade. Saber por que estava acontecendo aquilo ali. Agora, o que acontecia? Um dos seus filhos era médium de efeito físico e médium inconsciente. Os espíritos utilizavam a sua mediunidade, mesmo ele não tendo consciência que era um médium. Então, no futuro mais próximo, nós vamos entender isso aí. Tá certo? As pessoas sentavam-se em torno de uma mesa e colocavam as mãos sobre ela. Inclusive, eu trouxe várias ilustrações aí para que nós entendamos como era que se dava esses fenômenos. Em torno dela,
e colocava a mão sobre ela, esperando que os espíritos a fizessem mover, levantar ou girar, provocando uma imortalidade da alma e a possibilidade de comunicação com os espíritos. Foi a partir daí que eles começaram, meus irmãos, minhas irmãs, os espíritos começaram a se comunicar com as irmãs Fox que moravam naquela casa. Uma das irmãs era médium, e por ela ser médium, ela provocava o fenômeno de efeito físico. Nós vamos lá e nós vamos entender muito bem. Como é que funcionavam as sessões naquela época? Como é que funcionavam as sessões? O ambiente, participantes, incluindo pessoas com ou sem mediunidade. Para que você participe de uma reunião mediúnica, não é obrigado que todas as pessoas que participem da reunião mediúnica sejam médium ostensivo. Mas eu não tenho nenhum tipo de mediunidade, eu posso participar de uma reunião mediúnica? Pode e deve participar. Mesmo você não sendo médium ostensivo. Exatamente. Por quê? Porque você pode ser que você não participe direto das comunicações, mas você doa seus fluidos para aquela reunião participar. Os espíritos utilizam dos seus fluidos para que ali provoquem algum tipo de comunicação. Então não precisa que o médium seja ostensivo. Eu não tenho nenhum tipo de mediunidade, posso imaginar assim, Porque eu posso participar, não só pode como deve. Eu já vi muitas pessoas começarem a participar anos e anos de reunião mediúnica, e depois com 2, 3, 4 anos, eles começam a se manifestar a sua mediunidade. Então vamos estudar, que tem grupos que estão estudando mediunidade, que vocês devem participar, mesmo sem ser médium ostensivo. Até lá no futuro nós vamos falar, porque muita gente acha que mediunidade leva à loucura. Se eu não desenvolver minha mediunidade, eu vou ficar louco. É verdade? Nós vamos aprender se é verdade ou não. Tá certo? Então, são várias situações em que nós nos encontramos aqui. Eu lembro uma vez, tinha uma garota que ela vinha aqui para o Centro Espírita porque indicaram que ela viesse aqui para o Centro Espírita, e ela se autoflagelava. Se ela ficasse só, ela se enforcava com as suas próprias mãos. E foi assim um problema muito sério. E ela estudava naquela época, eu ainda lembro disso, ela estudava naquele colégio chamado São Francisco de Assis. E a diretora chamou a mãe dela e disse que não aceitava mais ela estudar na escola, no colégio, porque ela soube que a mãe dela estava trazendo a menina num centro espírita. Então ela não aceitava, porque lá era um colégio de um segmento religioso muito forte, e ela não aceitava. E a garota continuou aqui. Ela continuou muito tempo, sabe? Ela tinha uma auto-obsessão assim, que ela não podia ficar em hipótese nenhuma sozinha. E foi aqui no Centro Espírita José Grosso, com o tempo, que ela se curou. Tempos depois, eles foram embora, que o pai dela trabalhava numa empresa aí, e eles foram embora. E tempos depois, ela mandou um convite aqui, convidando as pessoas daqui para a sua formatura em medicina. E ela disse que hoje ela tinha uma vida normal, graças à educação dentro do espiritismo que ela recebeu ali no Centro Espírita José Grosso.
Se todas as religiões trabalhassem a mediunidade como trabalha a doutrina espírita, nós já estaríamos bem mais avançados. Existe a loucura, causas físicas, existe, mas a grande maioria dos processos de loucura são processos que nós chamamos de espirituais. Espirituais. Então, a doutrina espírita procura trabalhar isso, trabalhar o indivíduo, trabalhar a mediunidade, e um médium, quando ele trabalha verdadeiramente a sua mediunidade em favor do próximo e do bem, entendeu? Mediunidade é um processo natural e normal. Mediunidade não leva ninguém à loucura, certo? Só leva à loucura se o indivíduo realmente desnortear do verdadeiro sentido. Então vamos lá. O contato, as pessoas colocavam as mãos sobre as mesas sem pressão muscular ou esforço. Segundo, a expectativa, o silêncio. E essa questão do silêncio é uma coisa que nós trabalhamos muito, certo? Quando nós trabalhamos lá em reuniões mediúnicas, é um silêncio absoluto, né? É um silêncio tão absoluto que aquela pessoa que teve uma noite mal dormida, ele vai cochilar e dormir ali. Porque há um processo de... Por quê? Porque quando os espíritos vão se manifestar, os espíritos exigem que nós estejamos numa sintonia absoluta para que ele dê as suas manifestações. Então o indivíduo não pode dar uma comunicação de um espírito se ele tiver com o pensamento lá no que ele vai fazer amanhã, no que ele vai pagar amanhã, né, dos problemas dele amanhã. Quando o médium vem para uma reunião mediúnica, se exige, vocês vão aprender isso quando vocês estiverem estudando mediunidade, até a alimentação naquele dia deve ser diferenciada. Por que deve ser diferenciada? Porque você vai se empanturrar de feijoada e de repente de noite você vai para uma reunião mediúnica. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter mais trabalho em absorver aquela comida do que você sintonizar com os espíritos. Então, no dia da reunião mediúnica, por exemplo, você se deve abster de comer uma comida, uma feijoada. Tem outros médios que não comem carne de jeito nenhum. Não que seja proibido, não é isso. Mas é porque carne, ela demora a digerir no estômago. Então, suas energias, seus fluidos que você deveria estar ajudando o processo dos espíritos, as suas energias estão mais preocupadas ali em ingerir aquela carne que você comeu, aquela panelada que você comeu de manhã, entendeu? Então exige que alguns critérios pelo menos no dia da reunião mediúnica. O importante é que no futuro, eu tenho certeza que ninguém vai mais comer carne, mas enquanto você não larga ali um bifinho, né, pelo menos no dia da reunião mediúnica você deve, né, se abster. Pode ser, não deve ser em jejum, não deve ser. Inclusive, pouco antes de uma reunião mediúnica em que você vai doar seus fluidos, é importante que você faça um lanchezinho, né? Porque também você está ali na reunião mediúnica com a cabeça pensando, lá em casa quando eu chegar eu vou comer aquela abacatada lá que é uma beleza, você vai dissociar do que você está fazendo ali. Então é melhor que você faça um lanchinho, coma ali um bolinho, um suco bem leve. Aí quando você chegar em casa, você reforça. Mas vir totalmente sem comer não é bom. Tá certo? A manifestação. A mesa podia apresentar pequenos estalidos, frêmitos,
rodopiados ou levantar-se do chão, demonstrando que não era uma ilusão. Inclusive, as pessoas, os negacionistas, as pessoas que negavam o espiritismo nessa época, ele dizia que esses estalos que a mesa dava era provocado pelo corpo físico do médium, né? Era provocado pelo corpo físico do médium, porque eles não acreditavam que uma mesa ali tivesse e obedecesse esse comando. Despertamento. As mesas girantes serviram para despertar a humanidade para a existência de um outro plano de vida e a possibilidade da intervenção dos espíritos no mundo material. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não precisa vocês levantarem a mão. Vocês acreditam realmente em espíritos? Mas vocês nunca viram, como é que você vai acreditar em algo que você não viu? Os espíritos, meus irmãos, eles estão aí todos os dias, em todas as horas da nossa vida. Principalmente quando nós dissemos que ninguém faz nada escondido aos olhos de Deus, é porque mesmo quando você está sozinho ali, você deve estar, algum espírito deve estar sintonizando, vendo você, vendo suas ações. Então nós não fazemos nada escondido aos olhos de Deus. Os estudiosos espíritas dizem que existe mais espíritos aqui desencarnados do que encarnados. Se temos aqui o quê? 30, 40 pessoas, certo? Aqui deve estar uma multidão. Isso. Exatamente. Então, nesse processo, vamos lá. A aceitação das comunicações. Para a comunicação mais eficiente, a mesa podia indicar o obsedário através das pancadas. Foi o que eu falei para vocês. As pancadas, eles davam, o número de pancada correspondia a uma letra do alfabeto. Então, quando eles davam determinado número de pancadas, significa que as irmãs Fox, eles iam juntando, né, aquelas pancadas e iam formando. Quando por exemplo, a primeira pergunta que eles responderam, quando ele estava lá em Raidesville, ela perguntou para ele como era o nome dele. E ele, através das pancadas, disse o nome dele, disse que tempos atrás ele tinha se hospedado naquela casa, que quando ele chegou naquela cidade não tinha hotel, hospedagem, um dos senhores resolveu oferecer para que ele pernoitasse naquela casa. E ele pernoitou na casa. Só que à noite o senhor foi lá e matou ele para ficar com a mercadoria e os bens dele. E isso tinha... Aí ele contou essa história. E o pai das irmãs Fox pegou a história e levou essa história para a polícia. E a polícia foi pesquisar e descobriu que tempos atrás, uma outra família que morava ali, realmente tinha acontecido isso. Uma ex-empregada daquela família contou que quando esse senhor se hospedou nessa casa, né, a convite do dono, quando foi de noite, de manhã, ele não amanheceu. E eles não souberam, perguntaram para o proprietário da casa, ele disse que é porque ele tinha ido embora de madrugada. E o que ele fez? À noite ele pegou, matou o indivíduo
para roubar e ficar com suas coisas e suas mercadorias, que ele era um caixeiro viajante. E o espírito contou isso para eles. E a polícia foi fazendo escavações e encontrou um esqueleto que tinha sido enterrado no porão daquela casa tempos atrás. Tá certo? O nome do espírito era Charlie Rosman, que foi um espírito, o primeiro espírito que se manifestou através das pancadas com as irmãs Fox. Origem. O fenômeno popularizou-se nos Estados Unidos e com o caso das irmãs Fox e depois passou para a Europa, surgindo aí então o espiritismo. A partir das mesas girantes, a comunicação com o mundo espiritual começou a ser investigada de forma mais aprofundada, levando à codificação da doutrina espírita. Então é muito interessante essa história, viu? Muito mesmo. Está aqui as irmãs Fox, entendeu? Essa foto é a original delas, entendeu? Kate Fox, Margaret Fox, certo? E elas tinham algo muito interessante. Elas eram evangélicas naquela época da igreja presbiteriana. Então não tinha nada a ver com o espiritismo. Vamos lá, que a história é longa. Essa imagem também aqui foi uma ilustração, mas foi uma pintura, né, das primeiras manifestações, como é que se davam. Ainda hoje é basicamente isso aí, né? Quando o grupo é pequeno, dependendo do tamanho do grupo, nós fazemos um ciclo, ali ficam os médios ostensivos, ali ficam os médios de apoio e ali ficam os dirigentes do grupo, o que nós chamamos, né, de o comunicador. Quando o espírito se manifesta, ele vai lá e faz a comunicação com os espíritos, né? Basicamente, ainda hoje é mais ou menos do mesmo jeito. Aí também é outra ilustração, né, da época, né, em que os espíritos se manifestavam. E veja que eles estão dando as mãos. Por que eles davam as mãos na época? Hoje nós damos as mãos? Não. Mas eles se davam as mãos para ver que ninguém estava com truque. Ninguém estava enganando ninguém, né? Vamos lá. Aqui está o pai das irmãs Fox, John Fox, Margaret Fox, a mãe delas, e as irmãs, a Kate Fox e a Margaret Fox, filha. Foram os primeiros espíritos que tiveram comunicação em potencial. Mas quer dizer que o espiritismo só surgiu a partir dali? As comunicações têm desde o mundo, mundo. Mas foi a partir dali que realmente surgiu o interesse de estudarem a doutrina espírita. Então, o que diz assim? O episódio de Hydesville. Nesta aldeia, morava a família Fox, uma família de fazendeiros composta de pai, John Fox, da mãe, e suas filhas, Margaret Fox, de 14 anos, e Kate Fox, de 11 anos. Eles tinham outros filhos que não moravam com ele e eram da mesma religião, metodistas. Tá certo? Vamos lá. Como planejaram os espíritos, os fenômenos de Hydesville repercutiam na Europa, despertando a consciência e, ao lado dos fenômenos das mesas girantes, prepararia então o advento do espiritismo. Aí o que aconteceu? Naquela época já existia,
naquela época já existia empresário. Aí veio um empresário, contratou as irmãs Fox e levou elas para a Europa. E elas passaram a apresentarem em teatros. As pessoas cobravam para assistir às manifestações das mesas girantes no teatro, com as próprias irmãs Fox, que foram levadas para a Europa. Veja que espertalhão já tinha ali. E foi através dessas manifestações no teatro, certo, que um amigo de Kardec convidou ele para assistir o mundo das exibições. Foi um amigo dele que estudava com ele magnetismo, um senhor chamado de Forestier. Ele resolveu convidar Kardec para assistir. E Kardec, no primeiro momento, não foi. Não se interessou. Quando foi, num segundo momento, depois de várias insistências, ele resolveu ir assistir uma apresentação das mesas girantes. E ele foi. Quando chegou lá, o que aconteceu? O que chamou a atenção dele não foi as mesas girando, rodopiando. Foi o que causava aquilo ali. Por que causava aquilo ali? E ele voltou para a casa dele, como diz aqui o maranhense, voltou encucado. Tinha que ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou na casa dele, ele estava na biblioteca da casa dele, um certo dia, na biblioteca da casa dele, quando um espírito se manifestou. Um espírito se manifestou, e o espírito que se manifestou se identificou como Zéfiro. E disse que Kardec, que conhecia Kardec de muito tempo, e que eles já tinham sido amigos em uma reencarnação anterior. E que Kardec tinha assumido no plano espiritual, assim mesmo, de vez em quando a gente esquece. Eu já contei para vocês isso e eu conto, vocês acham que é mentira. Mas uma vez, eu estava dando passo ali para uma senhora e o telefone tocou. Ela tomando passo. E eu pensei que ela fosse ficar com vergonha. Não, ela só pediu eu parar um pouco. Espera aí, deixa eu atender meu telefone. Entendeu? Aí, entendeu? Aí foi atender o telefone dela, para depois me tomar o passe. Então, quando ele e o Espírito, seu amigo, falou da sua missão, o Espírito se manifestou e falou da sua missão, aí ele resolveu realmente, no primeiro momento ele relutou, ele até questionou, disse que não tinha condições de assumir tamanha responsabilidade. E o Espírito disse para ele, e falou para ele, do seu passado. Inclusive, para vocês que querem ver um pouco mais do passado de Kardec, domingo que vem, lá na Área Franca, nós vamos falar de Kardec, mas nós vamos falar de uma outra vida antes de Kardec, dele. E ver como ele já era importante para a humanidade, até chegar onde ele estava como Kardec. E ele assumiu, ele assumiu, depois de muito relutar, ele assumiu e foi trazendo para nós todo o entendimento do que era os espíritos. E o que eu acho bom de Kardec é que ele trouxe para a religião uma nova roupagem. Ele teve tanta importância para o movimento religioso, como teve Francisco de Assis para a igreja na sua época. A partir de Francisco de Assis, a igreja começou a mudar totalmente seus conceitos da religião, do amor e da fraternidade. E Kardec também trouxe outra roupagem para o movimento religioso do mundo.
aqui, meus irmãos, é uma foto autêntica. É uma foto autêntica que as mesas, olha, os médios estão em torno da mesa e a mesa está rodopiando. Aí cada um fazia uma pergunta. E ela respondia através das pancadas no pé da mesa. Tantas pancadas correspondiam a tanta letra do alfabeto. Entendeu? A comunicação era através das pancadas. Entendeu? E essa foto é autêntica. Eu fiz questão de trazer para que vocês não tenham medo. Né? Entendeu? Quando você estiver assim, que o Espírito dizer assim, quem está aí? Aí você diz, olha aqui como era. Entendeu? Isso aqui era uma outra fotografia da época em que as pessoas estavam dando as primeiras manifestações mediúnicas. No episódio de Hydesville, o princípio, a família Fox não se incomodava com os sons, que pareciam naturais. Naquela época, todas as casas dos Estados Unidos eram de madeira. Então, como era casa de madeira, era muito natural uma pancada numa madeira. Né? Então, quando começou a surgir os primeiros pancadas, eles não se incomodaram, acharam que não era nada. Mas só que aquelas pancadas, elas passaram a persistirem, né? A se prolongarem. Aí eles resolveram realmente entender. Depois de um certo tempo, os tais barulhos, ruídos, batidas, até arrastamento de móveis, começaram a incomodar tanto que as meninas se negaram a dormir sozinho. Naquele tempo. Hoje ninguém tem medo, né? No dia 31 de março de 1848, a menina Kate, que era a médium mais ostensiva que tinha, das duas irmãs, né, desafiou a força invisível a repetir com os golpes as palmas que ela batia com as mãos. Então, o que era? Eles passaram a se corresponder. Eu vou dar tanta... Aí responde lá com tantas palmadas. Né? Aí eles, olha como é que eles passaram a se comunicar através de quê? De ruídos. Por isso que quando vocês verem alguém chamando vocês, não tenham medo. Entendeu? Aí tem gente que quando está sozinho no imaginário que alguém diz que está chamando ele, não responde, porque senão é a morte. Entendeu? Agora, você tem que entender que quando a morte vier, não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito, está na hora. A resposta foi imediata e cada estalo, um golpe era ouvido logo a seguir. Foi iniciada ali, então, a telegrafia espiritual. Tá certo? Vamos lá. E agora as apostilhas chegaram e vocês veem, nós vamos seguir fielmente no cronograma. Né? Depois desse assunto tem mais um ou dois, tem 2 assuntos, aí depois nós vamos passar para estudar com profundidade mais ainda. Né? O episódio de Hydesville, logo após perceberam que aquela força invisível podia ver e ouvir, pois até quando se dobrava o dedo, a força respondia. Por isso que os negacionistas diziam que era invenção, que os espíritos não se comunicavam. Né? Por quê? Porque quando se você movimentar seu corpo bruscamente, ele faz alguns estalos. Principalmente quando você está acordando, que você vai se espreguiçar, o corpo estala. Por quê? Porque
né, os ossos, o esqueleto vão se ajustando, né, e eles achavam que aquilo ali seria isso aí. Os vizinhos foram chamados e logo apareceram outras pessoas que também perguntavam e eram sempre respondidos de forma inteligente. Já perguntei para vocês e volto a perguntar. Quem é que tem medo de espírito aqui? Ninguém. Graças a Deus. Logo criaram um código. Uma batida, olha como eram as primeiras comunicações. Logo criaram um código. Uma batida seria a letra A. 2 batidas seria a letra B e assim sucessivamente, né? Cada batida correspondia a uma letra do alfabeto. E eles foram ali se comunicando com muita esperteza. E assim estabeleceram um canal de comunicação com o espírito. Ficaram sabendo de outras informações que ele havia sido assassinado pelo antigo inquilino da casa que foram enterrados na adega a 100 pés de profundidade. Os espíritos se identificaram como Charles Rosman, que eu já tinha falado para vocês, né? Aí depois eles levaram essa comunicação para a polícia veio e realmente encontrou o cadáver lá de muitos anos atrás, né? Então, meus irmãos, serve para nós também, né? Quando nós ouvirmos no nosso imaginário qualquer coisa, vamos captar aquele que está dizendo ali. Pode ser que seja uma voz misteriosa de um espírito dizendo alguma coisa. Tá certo? Vamos lá. O assunto é bem grande para poder nós terminarmos hoje. Porque nós começamos muito tarde também esse grupo, já começamos um pouco tarde, aí nós vamos procurar não levar 2 semanas no mesmo assunto. Resolveram escavar a adega para encontrar o esqueleto do suposto assassino. Inicialmente encontraram apenas vestígios e somente após 50 anos foi descoberto a ossada do homem assassinado. Vários fenômenos desse tipo passaram a ocorrer em outras cidades, em outros países e em outras famílias. Renomadas pessoas, tanto na América como na Europa, estudaram a rigor e profundidade esses fenômenos, sendo sempre comprovada a veracidade dos fatos. Então veja como é que foi as primeiras manifestações dos espíritos. Em 1852, a Europa inteira viu-se envolvida nos fenômenos das mesas girantes. Sob a ação dos experimentadores, as mesas podiam se elevar sobre um pé e para responder às questões. Agitava-se em todos os sentidos e algumas vezes se elevava no ar, sem que as pudesse ver a força e que a mantinha sempre suspensa. Então veja que Kardec, ele foi, como ele era um homem extremamente estudioso, ele foi buscar no fenômeno, mas ele não foi buscar os fenômenos. Ele foi buscar o que causava aquele fenômeno. Por que aquilo acontecia? Se nós fôssemos nós iríamos mais pela curiosidade, né? E ele não foi pela curiosidade, ele foi para ver o que realmente acontecia aquilo ali. Aí aqui, olha como é que eles faziam. Eles amarravam as mãos dos médios para ver que não era truque. Então era muito comum eles amarrarem as mãos do médium. Vejam que aqui está mais, ali também ele está amarrando a mão dos médios, para demonstrar que não era truque.
Os fenômenos das mesas girantes passaram a fazer parte dos noticiários, em muitos casos de forma irônica. Mas isso aí era comum, né? As pessoas não tinham como explicar e passaram a ironizar, né? Inclusive, vocês procurarem na internet, tem muita charge, né? Eles faziam aquela charge ironizando, né? Os fenômenos das mesas girantes. E essa é uma gravura apresentada no noticiário da época, na Alemanha, para mostrar como as pessoas se reuniam em torno de uma mesa para fazer mover. Entendeu? Mas eu vou fazer uma pergunta aqui, antecipar uma pergunta para vocês. Por que não existe mais os fenômenos das mesas girantes? Por quê? Não era muito interessante você ver uma mesa levantar ali, suspender? Às vezes, o que acontecia, na grande maioria das vezes? As pessoas sentavam em cima da mesa e mesmo assim a mesa se movimentava, né? E depois que terminava a apresentação, as pessoas cerravam a mesa para ver que ali não tinha nenhum truque, né? Poderia ser que também hoje despertasse ainda muita gente, né, para esses fenômenos. Anedota e charge da imprensa na época. Disseste que, olha como era a piada, disseste que vossa cozinheira vos furtou, mas as provas. Aí ele disse assim: senhor comissário, eis a mesa da cozinha que está pronto para depor por escrito, né? Quer dizer, a mesa podia, né, provar que ela tinha. No episódio de Hydesville, para certa dúvida, olha o que me diz aqui, no episódio de Hydesville, paira certa dúvida sobre a identidade do morto. É possível que seu nome fosse outro, ou o espírito que se dirigiam a esse fenômeno não teriam permitido que fosse revelada sua verdadeira identidade. Isso significa que nem todos os espíritos podem revelar. As comunicações não limitam as irmãs Fox. Elas se espalham repentinamente para chamar a atenção dos homens sobre a existência do mundo dos espíritos. Eu vou fazer uma pergunta, um questionamento assim. Você comunica com o espírito, você não vê o espírito, você só vê a manifestação dos espíritos. Como é que eu vou identificar aquele espírito, se é realmente um espírito? Tem como identificar? Não. Olha, gente, quando esse menino crescer, esse menino vai longe. Vai longe. Porque o menino é inteligente. Exatamente isso. Nós deixamos algo que nós sabemos se o espírito eu vou usar dois termos assim, se ele é do bem ou do mal. Nós sabemos se aquele espírito é um espírito amigo ou não. Pela linguagem, pelo linguajar, pela maneira que ele se comporta. Verdade, porque nós não vemos os espíritos, nós só vemos as manifestações dos espíritos, né? Mas de tanto você, né, lidar com aquelas manifestações que você aprende. Antes do espírito se manifestar numa reunião mediúnica, olha, como é importante, quando vocês estiverem na reunião mediúnica, vocês podem atestar o que eu vou dizer para vocês aqui. Antes do espírito se manifestar numa reunião mediúnica, que ele começa a vir, você já sabe se aquele espírito é um espírito amigo
ou é um espírito necessitado. Você já consegue ver, pela própria introdução na conversa, você já sabe distinguir se aquele espírito é um espírito bom ou se é um espírito em dificuldades. Tá certo? Outra foto da época. Essa foto é da época. Entendeu? Veja como é que os espíritos se manifestavam. Hoje em dia, meus irmãos, minhas irmãs, por exemplo, um espírito que se manifesta, você sabe se ele é um espírito grosseiro pela própria linguagem que ele utiliza, né? Os espíritos não precisam ele chegar numa reunião, numa manifestação, quebrando, gritando. Porque isso aí também depende muito da educação do médium. Entendeu? O espírito não fala o que quer. Ele pode até pensar em falar o que ele quiser. Mas o médium tem condições de amenizar e filtrar o que ele está falando aqui. Quando... Olha aí. Olha aí, esse menino. Isso. Então, quando você vê alguém dizer assim, eu não me controlei, o médium não se controlou, o espírito começou a quebrar as coisas, a xingar, é porque falta educação no médium, não é no espírito, não. O médium, por exemplo, um espírito que chega aqui provocando e ele quer lhe xingar, entendeu? Aquele xingamento, o médium pode filtrar e falar com uma outra forma de expressão. Quando o médium não tem essa capacidade, quando o médium ainda não se educa para essa capacidade, é que o espírito aproveita e provoca. De tal forma, eu lembro uma vez, isso aí faz tempo, era um dia de domingo, eu estava em casa, quando o telefone toca, naquele tempo não tinha celular, aí o telefone toca, era a dona Maria Helena. A dona Maria Helena disse, Cláudio, você já está dormindo? Eu digo, não, ainda não, estou esperando o gol da rodada aqui para ir dormir. Ela disse assim, pois eu vou lhe pegar aí, que nós precisamos ir ali numa casa. E eu fui nessa casa com dona Helena, era um domingo já, umas 10, 11 horas da noite. Quando nós entramos nessa casa, gente, não tinha nada em pé, até o vaso sanitário tinha sido quebrado. Um espírito se manifestou numa médium, e a médium deseducada saiu quebrando tudo. Nós chegamos lá em torno de umas 10 horas da noite. Eu fui sair com ela de lá 6 horas da manhã, para poder dialogar com espíritos. Então o que faltava ali? Faltava a educação do médium. E quando o médium não é educado, o espírito aproveita esse processo e faz realmente o que quer. Porque quando o médium tem capacidade, ele filtra todas as más ações daquele médium, daquele espírito. Ele tem essa capacidade. Se o espírito vai dizer assim, eu quero quebrar essa mesa, o médium pode dizer, eu quero quebrar essa mesa. Entendeu? Não existe esse negócio de dizer assim, não, é porque eu estou aqui mediunizado e não dei conta. Não deu conta porque você não se educou. Tá bom? As mesas girantes eram movidas por uma força inteligente. Nós vamos estudar isso mais na frente, quando nós falou. Quando o médium, ele serve em um processo de mediunidade, ele doa seus fluidos. E um dos fluidos que os espíritos aproveitam do médium é seu ectoplasma para fazer as manifestações dos espíritos.
entendeu? Por isso que eu digo para vocês, o médium ele não precisa ser consciente. Você pode ser um médium inconsciente. Como é um médium inconsciente? Aquela pessoa que não tem conhecimento da sua mediunidade. Ah, mas eu vou precisar bem aqui, esse livro começa a girar aqui. Entendeu? E eu aqui olho e não tem nenhum médium aqui. Como é que os espíritos fazem? Vocês já sabem? Eu não ouvi, mãe. Exatamente. Ele vai buscar aonde o médium estiver, em qualquer lugar aqui próximo, e traz e faz esse movimento. O médium que está lá, talvez ele nem tenha consciência que é médium de efeito físico. Então o médium ele pode ser consciente ou inconsciente. Eu lembro desse caso, lembro, sim, exatamente isso. Eles passaram a entender uma coisa, que essas pedras só aconteciam quando tinha um rapaz lá. No dia que ele não ia, quando ele não estava lá, não acontecia. Entendeu? Então nós vamos... Agora o assunto, a partir da semana que vem, ainda tem mais, vai ser o último da introdução. Aí nós vamos entrar num assunto bem profundo. Vocês vão sair daqui todos médiuns. Tá certo? Não é, Lécio? Olha aqui. Vamos lá. O próprio Kardec era, no início, muito cético na face dos fenômenos espíritas, mas foi convencido pela veracidade dos fatos. Entendeu? Tanto é que ele não se interessou, no primeiro momento ele não se interessou, né, de estudar os fenômenos, de ver o que estava acontecendo. Até quando ele teve o primeiro diálogo, com os espíritos, que o espírito falou para ele da sua missão aqui na Terra, ele questionou que se não desse conta, né? Isso. Os espíritos disseram que se ele não desse conta, outro viria e daria conta. Entendeu? Então, meus irmãos, vamos lá. Como planejaram os espíritos, o fenômeno de Hydesville repercutiu na Europa, despertando as consciências ao lado dos fenômenos das mesas girantes, preparando aí então o advento do espiritismo. Certo? Kardec, meus irmãos, antes de ser Rivail, em uma outra reencarnação, ele reencarnou na Gália. A Gália é uma região que hoje se dá ali da Espanha, Itália, naquela região, chamava de Gália. E ele já era um homem extremamente inteligente. Na Gália, ele era astrônomo, ele estudava os astros, entendeu? E foram através desse processo que ele foi criando ao longo das suas vidas para chegar a objetivando no que nós hoje conhecemos como a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem um benfazejo para a humanidade. Ela descortinou e tirou de todas essas mazelas que existiam nas religiões. Quando eu digo, e eu sempre digo isso, vocês todos não serão espíritas, né? Depois de sair daqui não serão espíritas. Mas com certeza vocês terão uma nova consciência da doutrina espírita. No processo
do entendimento do homem, a vida do homem não se resume apenas esse momento e apenas hoje. Nós somos espíritos antigos. Nós somos espíritos que já temos aqui o quê? 20, 30 reencarnações nos passados e que hoje ainda estamos aqui. Já somos evoluídos? Não. Estamos muito longe do processo de evolução, mas já somos conscientes dos nossos propósitos naquilo que nós chamamos de doutrina espírita. Quando os espíritos trouxeram para Kardec, objetivando que ele chamou de trazer uma nova clareza para a doutrina espírita, os espíritos nenhum pediu para Kardec que ele fosse diferenciado das outras religiões. Pelo contrário, os espíritos chamam as outras religiões de irmandade. E nós somos todos irmãos. Mas a doutrina espírita não se apegou aos dogmas antigos das religiões do passado. Nós somos futuristas. Nós acreditamos na vida após a morte. Nós acreditamos na oportunidade de voltarmos aqui e ressurgirmos e renascermos com um outro propósito. É isso o significado da doutrina espírita. É trazer para o homem que Deus é amor. Trazer para o homem que Deus dá oportunidade do crescimento e da diferenciação do nosso passado. Quem nasceu puro aqui? Ninguém. Ninguém nasceu puro. Nascemos, senão não estaria aqui, com certeza. Somos todos iguais. E o que me conforta é saber que Jesus Cristo passou pelo mesmo processo de crescimento que eu. Jesus Cristo disse que um dia todos nós seremos anjos. Todos nós seremos anjos. E disse mais. Jesus disse que todos nós faremos tudo o que ele fez ou muito mais do que ele fez. Cada um ao seu tempo. Nós não estamos aqui que você acredite na doutrina espírita. Nos próximos assuntos nós vamos estudar sobre Deus. Mas não vou trazer um Deus que nós não temos condições intelectuais de entender. Eu vou trazer o Deus que os espíritos disseram para Kardec. Que Deus é amor. Que Deus é o princípio de todas as coisas. Eu não vou trazer para vocês aqui descortinar, mostrar a figura de Deus e dizer que Ele está lá no trono, só esperando você para punir ou para elogiar. E se Deus não for exatamente isso? Se Deus for um conjunto de ideais que chegamos na nossa plenitude e dizemos assim, é Deus. Quem é que tem um Corolla branco aqui? Embora e aquela mulher ali, ela gosta realmente de pedir. Ninguém? Perfeito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o objetivo da doutrina espírita não é que você se torne espírita, mas pelo menos você compreenda o mecanismo das leis da vida, das leis morais. Na nossa transformação moral, nós vamos entender o verdadeiro indivíduo. Nós somos errados até o dia que nós entendermos que o erro faz com que nós voltemos ao nosso passado. O espírito regride? Kardec perguntou, regride ou não? O espírito não regride, mas o espírito estaciona. Se você continuar vivendo aqui nesse mundo de infelicidade, de imperfeição, você vai se estacionar. Nós fazemos
analogia de alguém que começou a estudar junto comigo. Hoje eu vou procurar os meus amigos de infância que começaram a estudar no jardim de infância comigo. Eu vou ver cada um num patamar diferente. Uns hoje são cursos superiores, uns outros são médicos, outros são juízes. E vamos encontrar aqueles que ainda se encontram lá no estágio de um serviço ainda grosseiro, braçal. E começamos no mesmo colégio. Mas nem todos souberam aproveitar a oportunidade como nós devíamos. Estamos aqui para a nossa transformação moral. Mas o que é a nossa transformação moral? É fazermos e vivermos dentro dos nossos conceitos e nos nossos preceitos aquilo que pregou ao Cristo. Jesus disse uma coisa muito interessante. Faz ao teu próximo aquilo que tu gostarias de receber. Quando formos pensar mal ou ofender alguém, vamos imaginar se fôssemos nós, como agiríamos. Aprendemos a não revidar as coisas. Aprendemos a ser honesto possível, não só com o meu ciclo familiar, como no meu meio social. Porque tudo isso nos levará a Deus. Se eu for dizer para vocês que vocês vão sair daqui entendendo o que é Deus, dificilmente. Que a nossa capacidade intelectual de entender Deus ainda está muito longe. Mas nós vamos entender que é um ser de amor, de bondade, e que nos trata realmente como filhos. Tá bom? Então, na próxima semana estaremos de novo aqui. Hoje nós vimos sobre Hydesville. Na semana que vem nós vamos estudar sobre as obras básicas do Espiritismo. Nós vamos falar de cada livro da doutrina espírita, de um por um. Aí depois encerramos esse módulo. Aí nós vamos passar para o módulo de estudo realmente. Aí nós vamos, depois da semana que vem, na outra, nós vamos estudar exatamente ainda uma coisa mais profunda. O que é Deus? O que é Deus? Vamos refletir realmente o que é Deus. Um livro, olha o que eu vou dizer uma coisa para vocês. Um livro que nós nos baseamos como história e como reflexão, que é a Bíblia. A Bíblia prova que ninguém nunca viu o rosto de Deus. Leia a Bíblia, ninguém nunca viu o rosto de Deus. Alguns disseram ouvir a voz de Deus, a voz, mas o rosto ninguém nunca viu. Então, vamos refletir o que é Deus então. Tá bom? Muito obrigado, gostei da presença de vocês, vamos persistir, que futuramente, com certeza, vocês serão oradores, palestrantes, instrutores espíritas. Quem vai fazer a prece de encerramento para nós? Eu vou provocar, mas ninguém disser, nós vamos pegar aquela lista lá, que eu vou escolher um nome lá, sem conhecer ninguém. Laércio, pois venha fazer a prece de encerramento para nós, por favor. Aí. Com essa voz de locutor de rádio. Ah, é? Mentalizemos a figura de Jesus. Mentalizemos um campo, gramíneas,
flores silvestres, brisa mansa. Jesus, a uma distância razoável, olha para nós, abre um sorriso sincero, como Ele só tem, e nos chama. Nos imaginemos nos aproximando do Divino Amigo e chegando a Ele, de braços abertos, nos envolve a cada um num abraço generoso de irmão maior. E nesse aconchego, vamos dizer ao Divino Amigo e irmão maior: Senhor Jesus, é com grande alegria que aqui nos encontramos. Que este abraço teu, Senhor, possa nos proporcionar uma sensação de segurança, de amparo, para que nós possamos enfrentar os embates do dia a dia mais confiantes e na certeza de que este auxílio que o Senhor nos dá neste momento permanecerá com cada um de nós. Sejamos nós outros aqueles que irão abraçar outros tantos, como a transmitir esse teu abraço, Senhor, esta tua confiança a tantos e tantos irmãos nossos que se encontram desencorajados, tristes, mutilados na alma. E porque lembramos que setembro, que termina hoje, é dedicado àqueles que ainda tiram a própria vida, não nos esqueçamos nunca, Senhor, da tua frase que nos traz confiança: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Assim sendo, querido amigo, conduza cada um de nós de volta aos lares, em segurança, e nos permita que logo mais, quando do desprendimento do sono, possamos estar na companhia dos bons, junto a um educandário, ou a regiões de trabalho, se assim já temos a capacidade. E amanhã, ao acordarmos no corpo físico, tenhamos uma vaga lembrança que seja desses momentos agradáveis, junto aos benfeitores desta casa, ou das casas outras, que nos acolhem generosamente. Sê tu conosco, Divino Amigo, hoje e sempre, que assim seja.